Sejam muito bem-vindos. Nós estamos, então, agora na nossa penúltima live, né? Desta semana dedicada, essa jornada dedicada ao Sagrado Matrimônio. E hoje nós, então, temos a alegria de contar, né, com 3 profissionais da saúde que vão partilhar um pouquinho a experiência da vivência da sua fé neste meio, né? Então, primeiramente, acho que poderiam cada um se apresentar um pouquinho para todos conhecerem. Começamos pelas damas. Boa noite, eu sou Raquel Silveira, sou de João Pessoa, Paraíba. Nasci aqui, tenho meus pais que sempre assim, foram católicos, mas assim, não foi desde todos aqueles preceitos dos católicos tradicionais, né? Então, assim, o lema lá em casa era: a sua profissão é o seu primeiro casamento. Você não pode depender de homem, você tem que ser bem-sucedida, ir atrás do seu, ir atrás da sua independência. E isso ecoou em mim, assim, realmente muito forte. Eu fui em busca com todas as forças disso e realmente, desde pequena, estudei. Normal, vida normal, passei nas provas, não era uma aluna, então passei no vestibular de primeira. Com 17 anos eu entrei aqui na Federal da Paraíba, depois optei por fazer GO, fui para São Paulo, na Santa Casa de São Paulo, onde eu fiz ginecologia obstetrícia, me especializei em endoscopia ginecológica, né, a especialidade que faz laparoscopias e esteroscopias. Fiz mestrado, fiz doutorado, voltei, que eu passei aqui no concurso para trabalhar no hospital universitário e abri um consultório. E aí, até então, eu ainda também não estava ainda no mundo assim do catolicismo realmente como deve ser. E aí depois eu vou contar para vocês mais ou menos como foi toda a jornada. Muito bem, maravilha. Doutor Honorato. Meu nome é Eduardo, eu sou ginecologista aqui de Goiânia e fiz minha residência, a residência em Brasília. Então, Brasília está próximo de Goiânia, então, 2 horas depois chego. Então, quando eu fiz a faculdade de residência, eu vim morar depois aqui em Goiânia. E é onde eu hoje eu faço consultório, mas dei muito plantão até lá. Escolhi a ginecologia. Então, eu não sei, não, eu estava fugindo de ginecologia, acabei na ginecologia. Mas eu lembro quando eu conversei com o Luan sobre isso, eu fazer uma residência, uma especialização que muito católico foge. É realmente na ginecologia que a gente depara com as questões morais, as principais morais, tem a gente que leva a gente que aborda questões da vida, da anticoncepção. Então, fui para a área mais difícil que tinha para um católico, ginecologia, é a coisa mais difícil, né? E aí depois vai dar as nossas experiências. Parece que está tendo um probleminha no seu áudio, doutor. Isso. Estava cortando um pouquinho. Enfim, terminei a faculdade em 2009, terminei a residência em 2012 e o processo de tentar ser um católico, católico, encontrei a NAPA, fui lá para os Estados Unidos fazer o curso da NAPA e aí, de fato, eu entendi como ser um católico, ginecologista católico. Certo. Muito bem. E doutor Luan? Local aqui em casa, deixa eu ver. Eu acho o que senhor está vai ter usando, que mudar. o senhor está usando fone ou está... Certo. Doutor Luan, continue daí. Bom, então, para quem não conhece, eu sou o Luan, né? Sou médico, vou fazer semana que vem 3 anos de formado e trabalho como clínico geral, né? Aqui numa cidade pertinho do Padre Pedro, né? Que é uma Palhoça, do lado de Florianópolis. E sou católico de berço, né? Posso dizer assim.
e, enfim, né, acho que temos bastante coisas aí para conversar. Tô muito curioso para ouvir a história da colega aí. Muito bem. Quem sabe com essa live a gente Não, agora convence o ele não doutor precisa Luan mais, aí para não. Agora ele está atuando já. Isso aí, não. Aqui é complicado. Isso aí Olha, eu não só vai estou na acontecer. ginecologia porque eu já estava, né, de outra forma, mas se fosse para começar, eu É, acho que não, eu não mas teria agora a coragem. gente tem um grupo Porque é grande, quer dizer, bem grande não, né? difícil. Um grupo considerável, assim, somos acho que 77, não é? No grupo lá dos ginecologistas católicos, pelo menos estão dando um apoio para os É, residentes que querem fazer ginecologia. Mas o Luan já está estabelecido já, depois não precisa mais não. Já nem peço mesmo mais para ele fazer. Mas o grupo, pelo menos, está dando suporte muito bom para os estudantes de medicina e os residentes, né, que de fato querem obedecer à nossa doutrina católica. é verdade. Passar por uma residência de GO hoje em dia é um teste de resistência para o católico, né, verdadeiro. Sim, sim. Muito bem. Então, nós poderíamos começar, então, a partilha, né, de como foi essa experiência de chegar à ginecologia e também, à medida que foram aprofundando um pouco mais, né, a doutrina, e aí como viver, de fato, né, esta fidelidade também nesta área, né, viver essa fidelidade à fé, né, no meio desta área. Começamos com a doutora? Tudo bem. Eu escolhi fazer ginecologia. Bom, durante o curso eu já tinha alguma identificação. Minha mãe também trabalha na área da ginecologia, mas só em alguns exames específicos. E tenho tia também ginecologista. Já me atraía um pouco. E durante o curso, quando eu vi um parto, aquilo me emocionou muito. Eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. E fui em frente. E daí passei por toda essa jornada que eu falei para vocês, lá em São Paulo, na Santa Casa, fiz toda a formação, voltei. E aqui, né, eu lido com os residentes, eu sou preceptora dos residentes. E até que um certo dia, eu já vinha em uma certa caminhada, né, lenta e gradual, porque eu resolvi estudar sobre comunismo e daí lendo uma coisa ou outra, e a gente conhece o Olavo de Carvalho, lê os livros e tudo, você vai despertando para a verdade, né? Entre uma coisa e outra, durante um plantão, lendo um livro de Olavo de Carvalho, uma residente olhou para mim e falou, nossa, a senhora conhece o Olavo de Carvalho? Eu falei, é. E aí meus olhos já assim, olharam com atenção para ela, né? E aí, aquela mesma residente, em outras situações, ela se negava a colocar o DIU, ela se negava a outras coisas. Eu, nossa, mas que radical essa menina, né? Bom, tudo bem, tem pessoas que são mais radicais, outras não. E nisso, no meu consultório, já bombando, assim, de pacientes, eu era a ginecologista, assim, não era uma das, eu era a que mais colocava DIU aqui. Quando eu fui ver, assim, acho que já tinha mais de 1000 colocados. E aí meu Deus, e assim, raramente uma paciente perguntava se o DIU é abortivo ou não, e a gente, eu não sei dizer o que acontece, só sei que parece que cobre nubilado na nossa mente também, dizer não é bem assim, tudo. Um certo dia eu até olhei a bula, só olhar a bula, não, que está dizendo que impede a fertilização. Então, eu vou continuar falando mais ou menos esse discurso para a paciente, eu acho que é isso mesmo, mas no fundo eu sabia, assim, não tem como saber que realmente aquilo mexia no endométrio e que poderia causar, mas não sei dizer o que deixa a pessoa tão, assim, cega para essa verdade. Enfim, então, aí comecei a prestar atenção aqui. De Olavo de Carvalho, você conhece também Padre Paulo Ricardo. E nisso e outra coisa, eu assisti um vídeo dos abortos ocultos. Aí aquilo foi como assim, um tapa na minha cara. Eu falei, Eu falei, meu Deus, não é possível. Eu estou precisando assistir um vídeo de um padre para enxergar realmente a verdade que a medicina me mostrou desde sempre. E aí aquilo eu falei, nossa, não dá mais para continuar assim. E aí, outras vezes também, às vezes eu me questionava, porque uma paciente ou outra se perguntava, doutora, não tem outra coisa para tratar? Porque tudo é anticoncepcional. Na ginecologia, você não consegue. Hoje, você faz uma residência de ginecologia, você não sai de lá se não for passar anticoncepcional. Você tem dor anticoncepcional, você tem endometriose anticoncepcional, você tem cisto no ovário anticoncepcional. E aí, aquilo me incomodava. Mesmo sem ainda ter
me convencido, eu falava, nossa, realmente, será que tem outra coisa? Mas eu nunca vi isso. E essa mesma residente chegou para mim um certo dia e me perguntou, doutora, você não já ouviu falar no Creighton? Aí eu, Creighton? Não. Na protecnologia, eu, não. Aí eu fiquei assim, mas como que pode? Eu já tenho mais de 12 anos de ginecologia e nunca ouvi falar disso. Isso não deve, sei lá, não deve funcionar, não deve... Aí eu ainda coloquei na internet, fui procurar, você não acha quase nada sobre isso. Eu falei, estranho. E aí, de novo, outra paciente perguntando, incomodada com anticoncepcionais, eu falei, ô Larissa, como é mesmo o nome daquele negócio que você falou? Aí ela falou, e disse, doutora, em novembro vai ter o curso, você tem que ir, você tem que conhecer e tudo mais. E aí eu, entre uma coisa e outra, ela fala com a doutora Carolina Delage, né, que acho que ela foi a primeira que voltou e colocou em prática tudo. E aí eu liguei para ela e ela falou, Raquel, vai, tudo, vale a pena. Eu falei, mas vale a pena? Eu nem conheço, eu nunca ouvi falar, eu não estudei o que tinha que ter estudado para ela. Vá, mas se você pode, vá. Aí eu, mas antes de ir, dei uma olhada sobre a teologia do corpo, Christopher West e tal. Aí eu fui lá para olhar, olhei os vídeos. Quando eu assisti uma palestra do Christopher West naquela noite, meu Deus do céu, eu só chorava. O que é que eu estou fazendo com a minha vida e com a vida das minhas pacientes? E aí, realmente, assim, eu fiquei muito, assim, falei, pronto, acabou. Para mim mudou tudo, agora eu só não sei o que é que eu vou fazer. Porque o consultório lotado, como é que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. Aí, fui para esse curso, fiz tudo. Aí, daí, depois, quando a gente voltou, depois de um tempo, eu acabei tendo uma depressão e fiquei um tempo afastada. Daí veio a pandemia e aí parou meio que tudo. E aos pouquinhos eu fui, não, vamos vendo, né? Se vai dar certo para terminar ou não. E aí, com a pandemia, demorou para voltar. Mas mesmo assim, deu certo agora a segunda etapa, eu terminei agora há pouco, né? E aí, só que ao mesmo tempo que eu fui descobrindo a verdade, a minha vida inteira estava tudo errado. Foi como um efeito dominó, assim, meu Deus do céu. Eu saía de casa, de madrugada as crianças estavam dormindo. Eu voltava, eles estavam dormindo. Então, eu não via meus filhos. Então, eles eram terceirizados, a babá, colégio, tudo. Então, assim, era assim, mãe de beija-flor, né? No final de semana e tudo. Meu Deus, está tudo errado. E agora, como é que eu vou fazer? Aí, não dá para trabalhar desse jeito. Ou o H1 ou o consultório. As duas coisas não dá. Aí, acabei ficando mais com o H1. O consultório eu parei para poder dedicar atenção para os meus filhos. E estou vendo como que eu vou me organizar para colocar a NAPRO em prática. Então, eu ainda estou assim, conversando com Jesus, com o Espírito Santo, para ver como é que eu vou fazer isso para dar conta dos filhos, da NAPRO e do H1, ou então escolher entre um e outro, que também é uma decisão que não é muito fácil. E é isso. Mas lá no H1 hoje mesmo, depois que eu voltei, depois que tudo isso, então todo mundo começou a olhar o que aconteceu com ela, porque ela colocava de fazer tudo, agora não faz mais nada. E aí, então, e aí eu sou bem firme mesmo, e não, e é isso, e aquilo, não conte comigo para isso e tal. E aí todo mundo, assim, é a radical, é a extremista, é a, né? Eu sou afastada de alguns setores, então, assim, é difícil, muito difícil, porque lá tem um projeto de inserir o DIU logo no pós-parto imediato. Então, eu já saí das partes de ginecologia tudo, porque eu não queria prescrever. Eu falei, já sei, vou para o caminho da vida, né, que é só o nascimento, vou para a obstetrícia. Aí chego lá, aí só tem isso. Você tem que oferecer DIU para todos os pacientes, tem que fazer de tudo para enfiar logo o DIU. Assim que nasce o bebê, já coloca o DIU nas pacientes, laqueadura. Lá a filosofia é essa. E tem mais uma colega que não coloca o DIU, mas ela ainda assim, ela não é contra a laqueadura, anticoncepcional e tudo, mas assim, a única que realmente é contra tudo sou eu. Eu sou um bichinho esquisito. Hoje eu sou um bichinho esquisito lá no HU. Até os residentes internos às vezes olham assim, não entendem muito bem. E é isso. E os outros profissionais lá também se dizem católicos? Muitos assim, católicas com os textinhos, com tudo, não sei o quê. E aí você fala, eu já coloquei vários textos enormes assim nos grupos da gente, falo pessoalmente um por um. Eu não sei se vocês conhecem a história da Glória Polo. Sim. O testemunho pronto. Comprei vários livros da Glória Polo, distribuí para todo mundo. E o povo lê, mas parece que não é possível, nem nada. Poxa. Tem uma ou outra colega que realmente assim está começando a ficar um pouquinho mais sensibilizada e tudo, mas a minha realidade hoje lá ainda é essa.
Uhum. Muito bem. O professor Leonardo, eu acho que foi um dos pioneiros, né, do método A Carolina, primeiro, da quem foi, na Nápoles, né? verdade, foi uma médica oftalmologista lá do Rio, Carolina. Aí a Carolina Ramos. Carolina Ramos foi, acho que em 2011, 2012. E aí a Tatiana, que é instrutora, eu acho que não sei se a partir da Carolina, a própria Carolina, apresentou para a Carolina Delage, de São Paulo, que foi em 2013 e terminou em 2014. Mas eu não, também não. Acho que foi com o Foi mais por senhor conta que das deu um redes boom, sociais, assim, né, que porque ficou bem o que conhecido, aconteceu? né? Enfim, voltando Uhum, na residência, né? Eu terminei a residência como qualquer outro ginecologista, como a Raquel uhum, falou, inserindo DIU, fazendo laqueadura, prescrevendo anticoncepcional. Então, apesar de ser católico a vida inteira, mas a gente não tinha esse ensinamento, e principalmente nos grupos de jovens, não é abordado isso. Então, quer dizer, eu, como solteiro, não tinha nem essa, enfim, participado de grupo de casal para falar dos malefícios dos anticoncepcionais, porque não era a minha realidade de solteiro, né? Eu ia em grupo de jovens, e aí no grupo de jovens não aborda isso. Aí eu, no final do terceiro ano de residência, eu já comecei o meu noivado. E a minha esposa gostava muito de um sacerdote que começou a acompanhar a gente no noivado. E eu já estava no R3 e ele perguntou o que, que eu estava fazendo. E eu falei que eu estava fazendo ginecologia. E ele falou assim: Nossa, meu filho, justo ginecologia, você vai ficar pobre. Por que, que você escolheu isso? Eu falei: Gente, mas como assim ficar pobre? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu falei: Você não pode fazer nada. E ficou, a gente não deu seguimento nessa conversa. Eu falei assim: Gente, como assim não posso fazer nada? Aí casamos e teve um retiro para casais de uma comunidade católica aqui de Goiânia, e que o diretor dessa comunidade falou sobre, para os casais, né, sobre o que a igreja pensa sobre o método Billings, de não poder usar métodos artificiais, falou mal. E eu nunca tinha escutado falar a questão enfim, da função do sexo no casamento, a unidade, assim, da função procriativa, da beleza, da castidade, enfim, do matrimônio, né? Então, eu estava recém-casado. Só que ele também falou dos malefícios dos uhum. anticoncepcionais, incluindo dos abortos ocultos. Isso aí foi em 2012, e 2013, na verdade. E aí, o que que fez? Eu falei: Com a minha esposa, então a gente não vai usar. Então, a Uhum. gente começou fazendo o método Billings no casamento. Só que Mas isso que o senhor novidade, ouviu porque lá minha foi mãe, por novidade para o exemplo, senhor. era o exemplo de católica. A gente, enfim, frequentava muita renovação carismática. Minha mãe era a coordenadora da cidade. Só que ela sempre tomando diariamente o anticoncepcional dela, o Diane 35. Então, quer dizer, ela não tinha essa formação e eu também não. E para mim era natural isso, essa realidade. Mas assim, na sua formação acadêmica, não se ensinava essa questão dos mecanismos justamente de Não, isso ação, aí não é efeito passado para a abortivo. gente. Isso aí nunca que é Não. colocado em nenhum livro a possibilidade de provocar algum aborto, nem nada. Porque Uhum, aí vai da questão de uhum, quem faz o livro acreditar que a vida é só depois da nidação, né? Provavelmente. Mas aí depois que a gente uhum. casou, a gente começou a aprofundar mais na fé, a crescer mais na fé. E isso aí passei 2013, 2014, também no consultório, segunda a sexta, normal. Porque, por exemplo, eu não usava em casa, mas eu prescrevia. Porque eu achava que não tinha problema algum que, enfim, se eu não vou usar no meu casamento, eu não quero esse malefício. Mas eu também, se a paciente pedia, eu não via problema em prescrever. Aí a minha esposa, a gente lendo num livro, ela falou assim: Nossa, meu bem, existe uma coisa que se chama coparticipação em pecado grave. Isso aí quer dizer que se você sabe dessa realidade, você prescreve um anticoncepcional e se acontece algum aborto para esse casal que você prescreve, você também tem participação nesse aborto. Isso foi em 2015. Eu falei: Opa, então agora ferrou, porque, enfim, eu parei de prescrever anticoncepcional naquele momento, naquele dia. No começo de 2015 eu já Uhum. parei de prescrever. E aí, no consultório, o que eu tive que fazer? Migrar para o pré-natal, ir para os plantões e largar a ginecologia.
Mas nesse processo, infelizmente, na época, eu não tinha diretor espiritual. Eu também não tinha noção da importância do diretor espiritual. E talvez se eu já tivesse, já teria me acompanhado, seria mais fácil. E aí eu procurei um sacerdote aqui em Goiânia, doutor em moral, Padre Luiz Henrique, para me ajudar. Porque tinha algumas situações que eu não sabia o que era lícito, o que eu podia prescrever. Tinha uma situação de uma paciente que ela usava a pílula do dia seguinte toda semana. Toda semana que ela tinha relação, ao sair no final de semana, ela usava a pílula do dia seguinte. Então, para mim, se ela estivesse usando um anticoncepcional diário, ia ser menos pior do que tomar a pílula do dia seguinte, toda semana. Então, quer dizer, eu tinha essas dúvidas, procurava ele para perguntar, eu posso fazer para passar nessa situação? Não, não pode. E vinha as outras situações e eu perguntando. Então, quer dizer, eu tinha uma dificuldade, porque ninguém estava me orientando e não tinha ninguém para me orientar. E era difícil, por exemplo, eu ficava, às vezes, esperando 2 horas a fila da confissão para chegar, para conseguir perguntar para ele o que eu precisava. Não tinha nenhum sacerdote que realmente conseguia me ajudar, me acompanhar. Mas, aos trancos e barrancos, fui realmente melhorando essa questão, aprendendo o que podia, o que não podia. Só que no consultório mesmo eu já não atendia mais. E aí a minha esposa ficou lembrando da frase daquele padre do que casou a gente. Falou, meu filho, você vai ficar pobre. Aí ela falou, nossa, e agora? Foi a partir dessa coparticipação em pecado grave, né, que realmente eu parei de prescrever. E ela procurando, falou, não é possível que não tenha na Igreja Católica alguma coisa para os ginecologistas católicos. Aí ela encontrou o Creighton, sobre o Creighton e a Anapro. Primeiro foi num artigo do professor Felipe Aquino, que ele fez em 2011 um artigo sobre, e depois achou numa revista Vogue, lá de São Paulo, sobre o Creighton e falando da Carolina Delage. E nós entramos em contato com a Carolina, isso em começo de 2016, e ela me deu toda a informação para eu ir lá para os Estados Unidos. Aí eu fui lá em 2016, 2017 concluí. E em 2015 a gente já estava nas redes sociais, no Instagram, com o Instagram Métodos Ponto Naturais. E aí lá nesse Instagram, tudo que a gente aprendia de novo, teoricamente não era novo, mas assim, que realmente, graças a Deus, comecei a pesquisar, enfim, racionalmente, eu fui atrás, falar por que a camisinha não pode, por que o DIU não pode, enfim. Aí a gente colocava no Instagram essas informações. Aí foi crescendo e foi atraindo até alguns ginecologistas católicos para ter uma noção, porque às vezes, como a Raquel falou, parece que tem uma venda nos nossos olhos que a gente não enxerga a realidade que está na nossa frente. Porque nós que fazemos emergência, a gente pega casos de pacientes com DIU grávidas. Então, se a gente pega casos que engravidaram com DIU, também tem casos vários que abortaram que a gente não pegou. Então, quer dizer, tão claro isso, só que na nossa formação a gente não quer enxergar. E aí, em 2018, eu comecei a fazer o meu Instagram mesmo, a falar sobre a Anapro e o Creighton. Então, realmente começou a... Até mesmo quando eu terminei o curso, aí a gente mandou um material para a equipe do Padre Paulo Ricardo, falando assim, olha, tem médicos já aqui no Brasil, da Anapro. Então, eles fizeram até um material sobre isso. Aí começou a ficar mais conhecido. Aí teve, eu acho que 2019, que eu fui lá na Canção Nova, participei do programa. Aí começou nas redes sociais a aumentar a procura e o pessoal que não sabe. Hoje em dia tem também muita gente que ainda nunca ouviu falar da Anapro. O senhor poderia dar uma breve introdução do que é a Anapro então, e o que também é o método Creighton? O Creighton Model System ele é um método natural similar ao Billings, ao método Billings. Na verdade, o que acontece? O Dr. Thomas Hilgers é um médico ginecologista americano que criou o Creighton Model System. Ele, na verdade, desenvolveu uma ciência médica para ajudar o ginecologista a cuidar da mulher. Porque, como a Raquel falou, a função do ginecologista hoje é prescrever anticoncepcional ou colocar o DIU, o Mirena. Então, para qualquer problema que a mulher tenha, anticoncepcional. Não se deu com anticoncepcional? Vamos colocar o Mirena. Então, quer dizer, é isso que faz hoje, infelizmente. E ele
já pela encíclica Humanae Vitae, entendendo a necessidade de desenvolver técnicas para ajudar a mulher, que começou já após a Humanae Vitae, a reprodução assistida. Então, o foco dele foi mais na infertilidade, principalmente, né? E ele aprendeu o método Billings com o Dr. John Billings lá na Austrália e pensou, olha, eu preciso desenvolver um método que me ajude nessa ciência médica que é a NAPRO. Um método mais... enfim, ele é um método mais sistematizado, com mais informações para enfim, suprir as informações para o ginecologista, enxergar melhor o ciclo. Então, ele é um pouco mais complexo, cheio de mais detalhes, que o ginecologista vai precisar entender, que refletem a saúde da mulher. Aí a NAPRO é a ciência médica que tem 3 partes, 3 etapas. Tem a parte perinatal, que cuida realmente do pré-natal e parto. Tem a parte clínica, que cuida das alterações de TPM, SOP, endometriose. E a parte cirúrgica, que aí vai na parte cirúrgica para tratar a endometriose cirurgicamente. Então tem essas 3 divisões da NAPRO, que é a sigla NAPRO, NAPRO Technology, é tecnologia natural procriativa. Então, são técnicas de investigação e de tratamento para que a mulher consiga restabelecer a fertilidade e consiga engravidar naturalmente. Isso. Vem substituir, né, as práticas como também a inseminação, Sim. né, fecundação in vitro, tudo isso, né? Só que é algo moralmente correto. Então. O que eu ia realmente só acrescentar em relação aos métodos naturais é que quando você está na faculdade, na residência, isso não é citado, isso não existe. Né? O mínimo de páginas que tem, não, vira a página que isso não funciona, vocês sabem que isso não funciona, né, e tal. E quando você conhece a NAPRO, conhece o Creighton, e você vê, não, isso aqui é ginecologia de verdade. Isso aqui avalia a mulher de verdade. Todos os dias ela vai se observar e vai saber se ela está fértil ou se ela não está fértil. E aí o Creighton, né, justamente através da tabelinha, a cartelinha que ela anota todo o ciclo dela, o médico vai olhar para aquela tabela e vai ver, não, de cara ele já vai saber se ela tem algum problema ali, uma deficiência de progesterona, ele vai ver, e para consertar, para corrigir aquele problema, não é simplesmente fazer como um ginecologista tradicional, como ele fazia, a gente simplesmente, o ciclo menstrual da mulher é uma coisa muito complexa e muito delicada. Às vezes, outro dia eu estava pensando, é como se fosse, sabe aquelas tacinhas de cristais assim, encaixadas uma na outra? Aí o ginecologista tradicional vem e derruba tudo com uma concepcionada, pronto. E o Creighton e a NAPRO não, vai lá, tira uma pequenininha, bota aqui, ajeita, coloca aqui. Então, a NAPRO é isso. A NAPRO é ginecologia de verdade. Isso. Então, quem está talvez nos ouvindo pela primeira vez, né, o método Billings não é a tabelinha que se conhecia antigamente, né? É um método, de fato, né, muito apurado. Bem, são métodos científicos, né? São métodos científicos e que têm uma eficácia maior, né, superior aos próprios métodos, né, artificiais. Né? Muito bem. Doutor Luan. Então, acho que a minha história é um pouco diferente, assim, né, dos colegas aqui. Eu... Nasceu católico. Eu fui católico de berço, mas digo assim, eu tive um contato com a teologia do corpo, né, com Christopher West, já aí tem uns 8 anos, mais ou menos assim, né? E isso dentro da faculdade, né? Porque chegou ali na 6ª fase, na metade do curso, eu comecei a passar pela ginecologia e muito superficialmente já sabia o que a igreja falava. Eu comecei a me falar, nossa, tem alguma coisa errada aqui. Eu não conheço outra especialidade que trata tudo com o mesmo negócio. Eu já acho engraçado, entendeu? Tipo assim, cardiologia tem um remédio para cada coisa, né? Endocrinologia é um remédio para cada coisa. Não, é gineco, filho. Não, tu enfia anticoncepcional em todo mundo que ele resolve todos os teus problemas aí. Eu achava aquilo estranho e também não sabia, né, do que a igreja pensava e comecei a ir atrás. Então, e aí eu conheci um método, na época eu
participava de grupo de jovem, então tinha um interesse voltado para a parte da educação. E aí eu conheci o Teen Start, que é um método de educação afetiva, né? À luz da moral da igreja. Assim. Uhum. E aí a gente, enfim, comecei a aprofundar, conheci a Fabiana Zambuja, que é uma instrutora do Billings, que trabalha na Canção Nova, né? E faz essa instrução há 30 anos. Conheci a doutora Pilar, que é quem criou, né? Não sei se vocês conhecem, a doutora Pilar Vigil, que é quem hoje toca, né, esse método de educação que chama Teen Star. Ela é uma ginecologista chilena. Comecei a ler os artigos que ela publicava, foi indo, enfim. Deus também foi muito providente, né? Logo depois que eu conheci a minha atual esposa, a gente namorou e, né, no nosso namoro, no nosso noivado, nós também conhecemos alguns casais aqui da região, entre eles a Ana e o Marlon, né? Que a Ana tem um apostolado bem grande aqui na internet em relação a esse assunto que a gente está conversando. E a coisa foi engatando. Logo, a gente acabou virando grande amigo, né? Grandes amigos do Marlon e da Ana. A gente acabou escrevendo um livro junto. E o tema do livro é Abortos Ocultos, né? O senhor tem o livro, meu livro, nem sei onde é que tá. O meu exemplo vendo esse livro juntos, né? Levou 3 anos para fazer. A gente fez uma grande coletânea de artigos e colocamos ali a base antropológica católica, né? E para mostrar que, de fato, né, não tem dúvida, o anticoncepcional, o DIU, né, tem efeitos pós-concepcionais, né? E que, inclusive, há, né, ao longo da história da ginecologia, tentativas de esconder essa informação, né? Quando isso foi descoberto, essa história do aborto oculto, pensou nisso, pô, cara, se os católicos souberem dessa história, eles vão... A coisa vai ser difícil engolir, então vamos esconder isso aí. E assim foi, né? Tá no nosso livro essa história detalhadamente. Enfim, aí a gente lançou esse livro. Eu me formei, né? E aí eu comecei a trabalhar na rede pública, assim, primeiro, né? Trabalhei aqui no interior da Grande Florianópolis, que foi uma experiência muito boa, né? Mas desde que eu me formei, assim, nunca prescrevi, enfim. Mas sentia falta, né, de ajudar as pacientes com outras coisas. Porque às vezes eu dizia que eu não daria anticoncepcional, mas também não dava uma outra via de tratamento, né, para algumas coisas. E aí, nesses 3 anos, eu estudei bastante coisa. Eu acho que eu saí da caixinha, assim, né? Eu saí daquela caixinha que a gente é formado e acha que, né, a medicina é aquilo ali, de guideline, não sei o quê. Comecei a fazer curso adoidado. Conversei já troquei alguma mensagem com o doutor Eduardo aí. Hoje eu continuo trabalhando na atenção básica, né? Mas também faço consultório fora. E com certeza, né? Hoje eu vejo que não só o cuidado com a saúde da mulher, mas, enfim, o cuidado integral da pessoa é uma coisa que a medicina esqueceu, né? Ela realmente, por vezes, acaba focando, né, na saúde, né, mas não olha a pessoa, de fato. Né? E estamos aí, né? Aqui na Grande Florianópolis, eu trato algumas pacientes, né, que tem algumas questões aí de endometriose e SOP, né? Apesar de não ser ginecologista, é uma área que eu gosto bastante, estudo muito mesmo isso. E com a graça de Deus, né, a gente tá seguindo aí, né? Quem sabe faça o Creighton daqui a um tempo, vamos ver, né? Acabei não fazendo residência, né? Optei trabalhar e continuar estudando, enfim, seguir por outro caminho. E Deus dá muita graça pra gente, né? Acima de tudo, ele
olhando agora assim, a minha história, fazia até bastante tempo que eu não pensava sobre isso, assim, né? Olhando, falei, nossa, Deus foi muito bom, né, comigo, assim, no sentido de que a gente vê a mão, né, dele no cuidado e de como, em última análise, as pessoas que a gente cuida, né, se beneficiam disso, né? Podem viver mais inteira a sua vida com a sua família, não precisa recorrer a métodos aí que potencialmente causam mal, né, ao corpo e também à alma, né? Então, esse é mais ou menos o caminho, né, que eu fiz até agora, né? E não menos importante nesse tempo, né, de casado de 3 anos, temos 2 filhos, né, a Olivia e o Antônio. A Olivia tem 4 meses e o Antônio 1 ano e meio. E é isso aí, né? Casal aberto à vida. É. Eu acho que é. E, doutor Honorato, quantos filhos o senhor tem? Bem, nós temos 5 gestações, 3 filhos com a gente passou por um aborto recente. A primeira gestação nossa realmente terminou num aborto, e depois os 3 filhos, né? Maria Alice, Eduardo e Maria Elisa. Aí, agora que passou o pós-aborto, vamos voltar a tentar de novo o quarto neném. Uhum. Doutora Raquel? Eu tenho 2 filhos. Eu já tive a primeira foi uma gestação ectópica. E tenho Antônio, que tem 5 anos, e Cecília, que tem 6 anos. E abertos à vida, mas depois da conversão, eu não sei dizer. Até antes da conversão, eu usava anticoncepcionais, usei o Mirena, tudo. Aí depois da conversão eu tirei, mas ainda estou aguardando. Uma coisa que eu percebo é que ouço-se muito dos irmãos, né, nesta área, que à medida que buscam viver esta fidelidade, muitas pessoas acabam se aproximando para conhecer também mais a fé católica, né? Vocês percebem isso? Ah, isso aí, com certeza. Por exemplo, eu acho que isso aí vem aumentando há pouco tempo. Até eu Uhum. vejo, por exemplo, a questão do meu curso de noivos, assim, sabe? Meu curso de noivos foi péssimo. E hoje eu vejo tanta paróquia com curso de noivos bons, sabe? Que já apresentam os métodos naturais. E os casais que fazem os métodos naturais começam a enxergar o casamento de forma mais bonita e entender a beleza que é a Igreja Católica. Porque quem Uhum. proporciona isso é só a Igreja Católica. Eu até, no começo, quando eu estava incentivando os métodos naturais, alguns casais que eram evangélicos, eu tinha um pouquinho de receio de apresentar para eles, principalmente o Billings, porque aí teria que ir lá numa paróquia aprender. Mas aí com o Creighton eu tive mais liberdade, porque aí no caso é um serviço que você paga por ele. Mas tem um casal de amigos que ficaram amigos meus mesmo, sabe? Que eles, eu apresentei o Creighton e eles ficaram apaixonados. E eu contando, começamos a falar abertamente sobre a possibilidade dos abortos ocultos, que é uma coisa que lá na igreja deles, é uma igreja presbiteriana, eles não falam mesmo, não tem nada. Com certeza o pastor não sabe, o pastor deve usar anticoncepcional. Mas felizmente nossa igreja tem esse lado que apresenta a verdade e apresenta saídas para quem precisa usar para quando há necessidade o método natural. Claro que Uhum. não é para qualquer momento, eu sempre falo, não é para qualquer momento, para qualquer situação que você vai usar o método natural, porque de fato a gente tem que acreditar que, enfim, o nosso sim no altar também é um sim à abertura à vida. Mas eu vejo que é difícil eu tirar um casal do uso do Mirena, por exemplo, do DIU, para ir para uma abertura à vida irrestrita. Não, tem um processo, é um caminho que a gente que trabalha com casais, a gente percebe, não, eles têm que primeiro fazer esse caminho de método natural, enxergar melhor o sexo, que eles às vezes não sabem o que é o sexo mesmo, e depois ir crescendo na fé. E naturalmente esses casais se abrem à vida. Os que fazem método natural são os que têm mais filhos, mas porque eles querem, não porque o método é falho. Isso mesmo. Nesse meu processo, né, falando dessa questão da igreja, preparação para o matrimônio, quando eu me
converti, então, na verdade, eu já estava divorciada do primeiro casamento, eu era casada com um colega de turma, de faculdade, aquela coisa, você está na faculdade, aí é o colega da turma, e casa, tudo não deu certo. E eu lembro que eu senti foi um tipo de um ressentimento, assim, da igreja. Puxa, ninguém falou disso para mim. Ninguém falou para mim de teologia do corpo. Como que pode isso? Assim, eu fiquei... Porque aí, depois disso, aí eu fui estudar, né? Peguei o livro do João Paulo II, eu li, resumi o livro todo dia. Eu falei, meu Deus, por que eu não soube disso antes? E aí, é isso. Como me deixaram casar, né? Nessa situação. Como me deixaram? Meu Deus do céu, não. Pois é. E eu tenho certeza, pelo menos aqui, eu tenho certeza que eu acho que 90% dos casamentos vão nessa linha aí da nulidade, viu? Ninguém conhece essa verdade. Linda e maravilhosa. É a coisa mais linda que existe. O sentido da vida humana, a beleza da sexualidade. Você vê a sexualidade totalmente desregrada, inclusive dentro dos casamentos. Sabe? Na Santa Casa de Misericórdia, né, que é uma instituição católica, lá nós passávamos por um treinamento. Um dos estágios era sobre sexualidade, era sexologia ou não. Tá. Então, muitos pacientes tinham a queixa de diminuição da libido, etc. e tal. E o treinamento que a gente recebia para passar as pacientes era estimulá-las a usar pornografia, etc, etc, etc. Então, essas eram as recomendações. Hoje, qualquer curso de sexologia que você vai ver para ginecologistas, é isso, é pornografia, ensinar pornografia para os casais. Meu Deus do céu. Sabe? Você vê que... É de uma pobreza existencial tremenda. Em muitos retiros, né, era comum se falar de apimentar a relação, né? Mas não se mostrava a doutrina católica, né, que de fato encanta, né, enche o coração, né? O Dr. Luan também tem feito uma empreitada, né, na arquidiocese, espalhando a teologia do corpo. A gente aqui na arquidiocese ajudou a implementar o novo modelo de encontro de noivos, né? Porque realmente, como vocês estão comentando, era complicado, né? O padre, né, era 10 anos que ele tinha que fazer uma formação para poder assumir aquele sacramento, né? E depois ele poderia, né, se o Papa autorizasse, ele, né, visse que a vida dele seria outra, poderia sair, né? E não, o casal era um final de semana, entendeu? Que o pessoal ficava lá no celular, sem atenção a nenhuma das palestras, né? E aí a arquidiocese aqui de Florianópolis, a grande maioria, né, hoje no Brasil, mudou, né? Então hoje você tem os encontros de casais que são a partir desse livro, né? Exatamente. Padre, o senhor tem a gente vai falando, ele vai tirando o livro dali do lado, né? A partir desse livro excelente aí do André e da Karina. E esse livro, ele faz assim um caminho, né, com muita pedagogia para os casais. São encontros também em poucos, com poucos, 4 no máximo ali, casais. Isso cria um ambiente assim muito bom para você conversar esses assuntos. E a gente dá o curso aqui na nossa paróquia, né? E a gente vê uma diferença enorme, um interesse muito grande das pessoas pelos métodos naturais, né? Pela própria abertura à vida, enfim. Eu acho que assim, nos últimos 5 anos, esse ponto no Brasil, na Igreja do Brasil, deu um salto enorme, assim, né? Então, graças a Deus, a coisa parece que abriu, assim, né? Sim, porque quando você falou, Luan, de curso de noivo, na verdade, o curso de noivo não é que os casais não prestavam atenção. O pior era chamar um ginecologista para o curso de noivo para ensinar como se usar o anticoncepcional, ou a camisinha, ou outro método, menos o método natural, porque eles, enfim, a maioria dos ginecologistas nunca ouviu falar, quer dizer, ouviu falar para falar mal, né? Isso. Então, quer dizer, no curso de noivo, claro que não ia ensinar nada. Nada. Realmente era uma coisa que não ajudava, né? Mas atrapalhava. Tem sido de fato assim, né, um divisor de águas hoje nas paróquias, né, esse trabalho. Alguns até no começo tinham um pouco de receio, porque são vários dias, né, 10 encontros.
mas quando terminam a formação, dizem assim, como passou rápido, foi muito bom, né? Não, Então, o pessoal adora. é. Muito bem. Um irmão perguntou aqui algo que eu achei bem interessante. Ele dizendo assim, como outros médicos lidam com a prática de vocês? Como vocês são vistos pelos irmãos? São respeitados? Começa aí, Raquel. Bom, lá na HU, como eu, né, falei um pouquinho mais cedo, realmente eu sou vista como um bicho esquisito, eles acham que eu sou radical. Então, em casos, principalmente em casos, aqueles casos assim, sei lá, uma cardiopatia na mãe, ou um caso mais grave, uma coisa assim, assim, as pessoas acham que eu estou sendo insensível com a situação da mãe, porque tem que salvar a mãe, porque pelo menos ela tem outros filhos e tem que cuidar dos outros filhos e tal. E aí você tenta falar um pouco sobre a importância da vida, que vem antes de tudo isso e tal, que assim, que o aborto não é o meio e tal, mas é difícil de entender. Até outro dia, acho que faz um tempinho, até a minha chefe, né, que coordena também essa parte do projeto DIU e tudo mais, e eu falei para ela, olha, tal, na igreja católica, eu sei que você é católica, eu já vi ela na igreja aqui também que eu frequento. Ela, mas imagina que eu participo do curso de noivo, você quer dizer para mim que nada? Eu falei, não pode, não é assim. E você tenta conversar, e é difícil, é muito difícil de realmente entrar. Aí eu mando vídeo abortos ocultos, aí eu falo, mas eu não sei dizer. A pessoa tem que estar aberta para ouvir e enxergar a verdade, assim. Senão fica só batendo. Agora tem uma ou outra colega assim, que está um pouquinho mais aberta à verdade e escuta um pouco mais. É mesmo, né, Raquel? Faz sentido. E aí começa a ir sozinha, vai achando os caminhos e é assim. E realmente, assim, eu mesma, assim, eu nem posso falar de ninguém, porque eu era uma dessas pessoas há bem pouco tempo atrás. E tem que ter paciência, não sei, para mim foi difícil mesmo, assim, conseguir enxergar tudo. Foi uma coisa de cada vez. Primeiro foi o dia. Tudo bem, anticoncepcional coisa pode, né? Não, não pode. Não, mas laqueadura tudo bem, né? Não, laqueadura... Não, mas PIB é a solução de todos os problemas. Não! Aí, até cair a ficha de tudo isso, realmente, assim, é uma jornada que a pessoa tem que estar aberta à verdade. E hoje, como profissional, você se sente feliz? Muito, muito mais feliz. Agora, assim, não me importa. Outro dia um interno... um estudante, ele chegou para mim e falou, doutora, a senhora é muito corajosa, assim, ficar dizendo que você não coloca, ou que isso, que aquilo. Eu falei, olha, porque assim, nesse momento chega um ponto que, para mim, não importa o que os colegas vão pensar de mim. Pouco me importa o que eles vão pensar de mim. O que importa é que Jesus Cristo pensa de mim. Então, pode todo mundo falar de mim. Eu não estou certa com Jesus, pronto, então pronto, é isso que me importa. O resto, pode todo mundo falar mal. E realmente, para seguir esse caminho, você tem que ter esse espírito, porque senão, se você ficar com aquele respeito humano, com medo do que os outros, porque ele vai dizer que isso, aqui, aí você não consegue seguir a verdade mesmo. Não é fácil. Eu estava lembrando das situações do plantão, né? Então eu ficava aquele liso, né? Aquele escorregando igual um sabão. Falou, olha, chamavam para fazer cesárea. Falei, deixa eu checar se tem laqueadura, porque se tiver laqueadura eu vou falar para o outro colega fazer. Claro que eu não falava, olha, eu não vou fazer laqueadura. Eu dava um jeitinho que o outro colega fizesse e eu ia, não, eu tenho que ver alguma coisa, tipo, tentava escapar. E sempre dava certo. Algumas vezes eu falei assim, olha, só tem eu e o outro colega para fazer. Ele falou assim, olha, você se incomoda de você fazer? Porque eu não gostaria de fazer a laqueadura. Então, quer dizer, às vezes eu falava abertamente, eu não gostaria de fazer. Não acho legal, não acho que... Enfim, mas todo mundo foi muito respeitoso, sabe? Fica aquela coisa, o Eduardo é daquela ala ortodoxa, né? Da Igreja Católica. Aí ficava me taxando da ala ortodoxa. Tudo bem. E o senhor, assim... Pode falar, desculpa. Não, porque às vezes tem um agravante por conta desse projeto do DIU, então os estudantes, eles oferecem lá na triagem o DIU, às vezes está lá naquele questão aquela do coisa, DIU... aí na hora do parto, doutora, eu prometi a ela que ia colocar isso aqui, aí eu falei, a questão do DIU foi enfim, o que mais me deu raiva, porque assim, eu trabalhava numa maternidade, Nossa Senhora de Lourdes, que era histórico assim, sabe? As irmãs trabalhavam lá, então quer dizer, era uma maternidade
católica, do lado da igreja Nossa Senhora de Lourdes, e aí inventaram essa história dessa portaria do governo Dilma de colocar o DIU pós-parto. Eu falei, gente, eu não aprendi isso na faculdade nem na residência. Nunca foi o melhor momento de inserir o DIU pós-parto. E aí eu falava assim, olha, para o paciente, falava, olha, o risco de ter uma perfuração existe, o risco dele deslocar e você engravidar e ter uma gravidez com o DIU existe, o risco de aumento de infecção uterina e você às vezes ter uma infecção séria, perder o útero ou perder a vida, existe. Falaram isso para você lá na frente na triagem? Não, não falaram. Pois é, e isso tudo pode acontecer. A maioria desistiu de colocar. Porque muitas vezes, o que é colocar, principalmente pós-cesárea? Gente, quando coloca pós-cesárea, coloca o fio e o DIU e o fio lá dentro do útero. Não tem como o fio, no fio não é teleguiado para saber, olha, vou passar pelo colo para ficar exposto para tirar. E eu já vi pacientes querendo tirar pós-parto, falei assim, olha, é impossível tirar, porque não dá para ver o fio está lá para dentro. E aí o que você tem que fazer? Procurar alguém que faça uma esteroscopia. É um procedimento que no SUS quase não tem. Vai levar Então, 10 quer dizer, anos para tirar. era uma maldade que fazia com as pacientes. Eu Um sempre paciente comento pobre. isso. Eu Quando falava eles assim, falam, olha, isso aí é para pobre não procriar. Eu falava assim, olha, você está fazendo isso aí é para porque eles não admitem que você engravide. Então, quer dizer, eu me negava a colocar, já fiz vários relatórios me negando, explicando por que eu não ia colocar o DIU pós-parto. E passava, nunca tive problema. Mas até os colegas, eu comecei a colocar isso na cabeça e eles também não quiseram colocar. Vários se negavam. Falei assim, olha, se acontecer alguma coisa, vai estar o seu carimbo lá e o processo vai cair em você, porque a Secretaria de Saúde não vai te ajudar. O Ministério da Saúde não vai te ajudar nesse processo. Porque pode ter, e já teve perfuração que a gente já pegou, já teve pacientes que precisaram ser internadas às pressas para fazer a laparotomia, aliás, para retirar o DIU que estava na cavidade. E vários outros problemas. eu sempre comento entre os colegas assim, olha, independente da questão de religião ou não, eu acho que esse não é o momento. A paciente chega lá fragilizada, ela está com dor, morrendo de dor, entendeu? Até mesmo para conseguir uma vaga ali, ela nem sabe se ela vai ter uma vaga ou não naquele hospital. Aí, olha, você vai colocar o DIU, aí ela, sei lá, às vezes ela até aceita, porque tem medo até de não ter vaga para internação, sabe? Assim, ou então, sei lá, e se não botar, tem que perguntar por quê. Ela não vai botar, não, por que não vai botar? Eles, os internos, são obrigados a perguntar o porquê. É tratar a realidade, Deus, né? Fora essa questão do DIU, da possibilidade do fio ficar não visível e depois ela precisar fazer uma esteroscopia, são tantas coisas, eu acho que não é o momento. Muito bem, professor. E, doutor Honorato, hoje você, assim, como profissional, né? Teve um antes e agora, né, um depois. O senhor se sente feliz, realizado? Ah, com certeza. Então, realmente, foi um divisor de águas na minha vida mesmo. Porque a gente percebe depois que começa a ajudar a paciente de fato, né? Então, você está fazendo a diferença para a vida dela. De fato, sendo médico, a gente tem que ser. Eu sempre brinco, falo, depois do anticoncepcional, a ginecologia ficou burra. Burra. Não sabe investigar, não sabe tratar, não sabe cuidar da mulher. E aí a gente percebe o retorno, a gente tem muito retorno, né, de pacientes. Hoje eu mexo muito com infertilidade, não era o que eu buscava, mas a Anafro me levou para isso. Mas eu vejo que pacientes que com SOP, por exemplo, eu atendi hoje uma paciente, ela 20 anos usando anticoncepcional, por conta de ovário policístico. Aí ela para, volta tudo. Eu falei, gente, mas não é possível que nenhum médico conseguiu perceber que isso não está adiantando nada, né? Se ela para e volta tudo com ciclos anovulatórios, com todos os sintomas, gente, por isso que eu falei, ficou burra mesmo essa ginecologia. Né? Graças a Deus está mudando isso. E isso aí é perceptível até para os colegas. Os colegas também começam a perceber. Falar, Eduardo, você está tratando dessa forma, eu tive, enfim, me ajuda, porque eu estou tentando tratar outra paciente e não estou conseguindo. Então, quer dizer, as pessoas estão percebendo que não dá para permanecer nessa ginecologia como está. Doutor Luan. Então, para mim, eu trabalho na atenção básica, né? Então, trabalho em posto de saúde. Assim, ali tem as enfermeiras que acabam, elas assumiram, né, essa parte assim, da ginecologia, a gente pode dizer entre aspas, né?
E eu já falo, né, quando começo a trabalhar nos lugares, que, olha, eu não prescrevo pílula, né, também não encaminho para botar DIU, também não assino termo de laqueadura, também não, fico me olhando assim, o pessoal entende até, e aí eu acho engraçado, porque, claro, as mulheres vêm com as queixas, a gente trata, e depois o pessoal começa a procurar, né? Quando a gente trabalha em um lugar com vários profissionais, tá, mas assim, como é que faz? Tá, mas aí, tá, mas não usa pílula? Tá, mas aí como é que tu vai fazer com esse sangramento? Que ela não para de sangrar, doutor. Pra que não entrar na menopausa, não vai usar pílula? Não, calma, a gente vai dar um jeito sem precisar de pílula. E aí a gente vai conversando e isso desperta muita gente, assim, sabe? Então, meu pai perguntou para os outros se tá contente. Estou muito feliz, assim, porque eu realmente vejo as pacientes melhorarem, né? Vejo que eu realmente consigo tratar as queixas delas e de algum modo a gente pode ajudá-las também a cuidar da dimensão da alma, né? Então, isso é uma graça grande, assim, né? Nem sempre é fácil, tem às vezes assim uma outra circunstância que, né, é um pouco mais complicado, mas e também acho que assim, se a gente sabe se posicionar, na maioria das vezes o pessoal começa a ficar curioso, uma curiosidade boa, te procura, tem alguma coisa ali que está diferente e eu quero entender o que é, né? Então, E se posicionar e dizer a verdade. Então, dizer só isso, dizer a precisa dizer a verdade. verdade. E muitos ginecologistas começam a enxergar. Por exemplo, eu lembro de uma colega que até a Melissa, a doutora Melissa lá de Brasília, ela foi minha staff, né? Então, ela estava comentando com uma minha R+. Falou assim, olha, o DIU, sim, ele pode ser abortivo, pode acontecer, né? Isso aí é claro. A gente faz o ultrassom, por exemplo, o Mirena, que é o mais, que é o mais com potencial abortivo, que é o Mirena. A gente faz o ultrassom e vê que a mulher está ovulando normalmente, né? Daí aí a colega, a minha R+, né, falou assim, nossa, Melissa, não precisa dizer, a gente sabe, mas não precisa dizer. Quer dizer, eles sabem a verdade, mas não quer enxergar, não quer passar para o outro. E muitas vezes, quando eu falava para a paciente, ela perguntava, mas por que você não gosta do DIU? E eu falava assim, olha, porque existe uma potencialidade de causar algum aborto, né? Porque atrapalha na implantação. Muitas vezes é formado o embrião, e o embrião já é vida. O embrião já é dotado de alma. Isso aí, para você. Você acredita que o embrião tem alma? Sim, eu acredito, doutor. Então, pode acontecer que muitas vezes não consiga nidar e você aborta sem ver. Aí muitos começaram a chorar, falaram, mas por que ninguém me falou isso antes? É só falar, ué. Se a pessoa mesmo assim quiser usar, tudo bem, aí é a decisão dela, mas pelo menos ela teve o acesso à verdade. Isso mesmo. Apresentar a verdade, né? Muito bem, caríssimos. Eu fico muito agradecido. Uma hora passou voando, né? E quem sabe a gente futuramente possa ter uma nova oportunidade de estarmos juntos. Agradeço muito, né, a disponibilidade de vocês, o testemunho e o empenho, a fidelidade de vocês nos inspiram muito, né? Se quiserem dar uma palavrinha final ainda. Eu só queria agradecer o convite, eu me sinto muito honrada de estar aqui com vocês. Realmente é uma honra muito grande, né? Eu li o livro de vocês e estou aqui fazendo uma live com vocês. Eu fico muito feliz, assim, que Deus nunca abandona. Quando eu me converti, eu olhei para um lado, olhei para o outro. Na minha profissão, na minha família, no ambiente de trabalho, não tinha ninguém, assim, que pensasse assim. E aos poucos vem aparecendo, e de repente você está rodeada de pessoas maravilhosas. E é muito bom isso. Foi um prazer estar com vocês hoje. Ótimo. E o que eu quero falar é que a gente tem que se posicionar. Hoje eu posicionei a respeito do aborto, né? Choveu de mensagens de gente falando mal, perguntando, e se fosse sua filha? Enfim, a gente tem que posicionar, a gente tem que falar a verdade, né? Enfim, não tem que relativizar a vida e também não tem que relativizar a vida do embrião, a alma do embrião. Então a gente tem que valorizar até esse embriãozinho, que eu, como médico com muita infertilidade, eu vejo muitas pacientes indo para fertilização in vitro e não enxergam o mal que elas estão causando, estão fazendo para a própria alma. Então, quer dizer, falar a verdade.
Uhum. Já virei. Sim, padre, obrigado aí pela oportunidade, viu? E aos colegas também, grande satisfação estar aqui com vocês, né? E exatamente isso, não relativizar a verdade e lembrar também que é o seguinte, o coração humano tem sede dessa verdade, né? Quando a gente mostra a verdade, aquilo ali, de algum modo, é o que o nosso coração pede, né? Então, ah, esse dizer, né, e se posicionar, isso realmente é muito importante. Então tá, mas obrigado, viu, padre? Obrigado aí pela oportunidade, colegas, obrigado também, viu? Deixa eu só acrescentar mais uma coisa, que eu vi uma mensagem aqui, alguém querendo que falasse rapidamente sobre essa questão de ter várias cesáreas, né? As pacientes, elas geralmente, na segunda cesárea já tem o terrorismo, as ginecologistas já chegam para ela, minha filha, você tem que laquear, não pode engravidar de jeito nenhum, nunca mais vai poder ter parto nem cesárea. Gente, pode sim. A doutora Marli, ela disse que já fez cesárea até de 9, 10 cesáreas. Tem uma paciente que vai ganhar no HU, provavelmente ela está, acho que na 5ª cesárea. E ela veio conversar comigo, Raíssa, toda preocupada de repente fazerem a laqueadura dela, já que já era a 5ª cesárea e tudo. Eu falei, não se preocupe, se Deus quiser, eu vou estar lá no seu dia e não vou deixar, né, isso acontecer. Bom profissional garante. Maravilha. Então, gostaria também de fazer ainda menção, né, a esse livro, Contracepção, Perigo para o Seu Corpo e para a Sua Alma. São pequenos textos, mas assim, bem acessíveis, que ajudam a ter esse quadro completo, né, de todos os malefícios. Maravilhoso. Eu Sim. já li, gente, podem ler. Então, eu agradeço muito também por vocês estarem divulgando, né? Porque, claro, tem uma parte primeiramente mais científica, mas depois a parte mais doutrinal, então, que pode ajudar muito, né? Também depois nesse esclarecimento, aprofundamento maior, né? Não, mas é muito importante o seu livro, padre, porque, por exemplo, as pacientes, muitas vezes as católicas, né, elas querem saber, não, mas onde tem essa informação, onde que tá, de onde, enfim, no catecismo não fala do jeito que é colocado no seu livro e tal. Então é mais fácil ela entender e passar até para o marido, falar assim, olha, não pode por causa disso e tal. Ficou bem completo, né? É. Isso, que bom. Muito bem. Deus abençoe muito. Obrigado. Amanhã, meus amigos, nós teremos então a última live, que será com o André e a Karina, direto de Roma. Falarão sobre famílias numerosas, celeiros de santidade. Né? O casal que escreveu o Manual para o Matrimônio. Então, vão encerrar essa jornada, né? Lá junto do Papa, nos falando sobre a preparação para o matrimônio e também um bonito testemunho de abertura à vida, né? E essa generosidade de filhos.